Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Estás vendo alguma coisa? Marcos 8, versículo 23. Hoje temos mais uma história de cego. No Evangelho são várias. Por um lado, essas histórias nos mostram plasticamente a missão de Jesus acontecendo. Quando Jesus leu na sinagoga de Nazaré a passagem que falava sobre a sua missão, havia uma lista de sofredores, os pobres, os presos, os cegos, os oprimidos. Neles se veria claramente a realização de sua missão, a evangelização dos pobres, a libertação dos presos e oprimidos e a recuperação da vista dos cegos. Então, em todas as histórias de cura do Evangelho, vai se mostrando a obra redentora de Jesus acontecendo. É claro que você está entendendo que mesmo essas curas e libertações acontecendo, elas significam muito mais. Elas demonstram a obra de Jesus, que não era exatamente curar as pessoas, mas restaurar a humanidade decaída pelo pecado, comunicando-lhe o amor de Deus. Essas histórias também nos dizem como as pessoas estão acolhendo a obra de Jesus em suas vidas. Então trouxeram um cego a Jesus. Jesus o tomou pela mão e o levou para fora do povoado. Cuspiu nos seus olhos, pôs as mãos sobre ele. O cego disse que estava vendo os homens como árvores andando. Jesus pôs de novo as mãos sobre os olhos dele e ele ficou vendo tudo. Jesus então o mandou para casa. Uma bela imagem da obra de Jesus como restauração da obra-prima de Deus, desfigurada pelo pecado, meditamos na semana passada na história do surdo-mudo. A história de hoje tem traços dessa narração. Cuspir nos olhos do cego, pôr as mãos sobre os seus olhos, evocam o artesão do barro consertando a sua obra quebrada. A antiga narração da criação do homem falava do boneco de barro que Deus fez e soprou nas suas narinas para lhe comunicar a vida. Bem, a figura do cego também nos remete ao tema da fé, da adesão à pessoa de Jesus e ao anúncio do seu evangelho. A narração dos milagres nos evangelhos são catequeses sobre Jesus e nosso encontro com ele. É assim que podemos olhar para esse texto como uma catequese sobre a fé. As histórias de cegueira física são particularmente forma de falar da cegueira espiritual, da resistência ou da incompreensão diante da pessoa de Jesus ou do projeto de Deus. Cegueira, nesse sentido, representa a falta de fé. É muito interessante que esse cego não se curou de vez. A gente sempre fica esperando que a evangelização produza uma conversão radical, uma fé iluminada. A lição de hoje é que a fé também cresce, passa por etapas, vai amadurecendo. Jesus é sempre o mesmo, ele nos evangeliza, nos restaura em nossa condição de pecadores. Num certo momento, nós começamos a ver, mas ainda meio confusamente. O cego já via, mas lhe parecia que os homens eram árvores andando. O serviço evangelizador de Jesus continuou. Daqui a pouco, a sua visão já estava mais limpa e ele começou a ver tudo claramente. Vamos guardar a mensagem. Pela evangelização, o Senhor vem ao nosso encontro, gente desfigurada pelo pecado. Num primeiro momento, nossos olhos, antes cegos, começam a enxergar, mas ainda confusamente. É já a luz da fé em nós. É com a fé que acolhemos a obra de Deus em nosso favor, mas ainda de maneira muito imperfeita.
A continuidade do serviço da evangelização vai nos conduzindo a ter uma fé cada vez mais forte, que nos leva a amar e a seguir Jesus, Salvador da nossa humanidade decaída. Essa mesma fé é uma luz para compreendermos, com o olhar de Deus, a realidade ao nosso redor. Vemos melhor para nos conduzir melhor nesta vida. Vendo claramente o irmão caído na estrada, nos comprometemos com ele como o bom samaritano. Estás vendo alguma coisa? Marcos 8, versículo 23. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, muitos de nós ainda estão cegos. Não te veem, não veem o mundo com a tua luz. Dá-lhes, Senhor, a luz da fé, para que abracem a verdade e vivam iluminados por teu evangelho. Muitos de nós ainda não veem claramente. Enxergam o mundo, os outros, o futuro, de maneira vaga e confusa. Têm apenas uma fé inicial. Continua, Senhor, a evangelizá-los para que te reconheçam claramente e vejam o mundo com a tua luz. Nós te rendemos graças, Senhor, pelos que, pela fé, acolhem a verdade que revelas sobre o mundo, sobre o homem, sobre Deus. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça, vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz e te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Vamos viver a palavra. Hoje, reze muitas vezes durante o dia com aquelas palavras dos discípulos de Jesus no Evangelho. Senhor, aumenta a minha fé. Rosto de criança maltrapilha, ares e adultos sem ilusão, mãos que nos arrancam qualquer brilho, amargo é o gosto da prisão. Como é preciso iluminar a escuridão, levar sentido a tanta vida sem razão, falar de amor, de paz e de perdão. Como é preciso encher de paz esse lugar e a esperança nesse mundo semear, falar de Deus, do seu amor, do seu olhar.